paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, aleluias, este dia. Louvado é o nome do nosso Deus. Hoje iremos falar um pouquinho das promessas de Deus. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos Números 14, do versículo 21 ao 24, que diz assim: porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Quero também estar lendo ali em Josué 14, do 10, aleluias, ao 13, que diz assim: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair a entrar. Agora, pois, dá-me monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e os grandes e fortes das cidades. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como o Senhor o disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Aleluias, louvado é o nome do nosso Deus. Aqui nós vamos estar falando sobre Calebe. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, não era judeu, mas cria em Deus. Calebe em hebraico significa cão, cachorro, mas tem uma conotação desse cão, cachorro, leal e fiel. Aleluias, como é visto este animal, né? Ele é um cão, ele é fiel, ele é amigo. Ele foi um dos 12 homens que foi enviado para espiar a terra prometida, quando Moisés pediu, ali para espiar Canaã. Quando ele voltou com os 12 homens que eles foram, Josué, ele relatou aquilo que ele tinha visto. Ele não relatou aquilo que os outros 10 haviam relatado a Moisés. Ele relatou aquilo que ele enxergou na terra prometida. Aquilo que ele viu quando ele pisou ali naquela terra. Aí ele relatou com confiança, com visão espiritual, que ele estava convicto que eles possuiriam aquela terra em herança, que aquela era a promessa de Deus para os judeus. Ele não viu ali as dificuldades, ele não viu ali o que os outros viram, os gigantes, os problemas. Ele viu uma terra que manava leite e mel, que dava frutos abençoados. E pela sua fidelidade e a sua lealdade nas promessas de Deus, ele não desistiu, ele perseverou, ele lutou até o final, porque ele creu naquilo que ele viu. E quando Deus fez ali essa promessa para ele, aleluia, falando ali com Moisés, como eu acabei de ler aqui em Números 14, que por ele ter sido fiel, por ele ter sido obediente, por ele ter sido perseverante naquilo que ele creu, o Senhor lhe prometeu uma herança. O Senhor lhe prometeu dar algo, ali uma parte, né, ali na terra prometida, para que a sua descendência fosse abençoada. Irmãos, quando nós recebemos uma promessa,
muitas vezes nós ficamos meio que inseguros, né? Ficamos assim, de início de momento, no auge, nós tomamos posse, nós confiamos, nós acreditamos, né? Ficamos até alegres com tudo aquilo que o Senhor falou, né? E crendo. Mas com o tempo, muitas vezes vai se passando algumas coisas e nós vamos meio que titubeando naquilo. Caleb, quando ele recebeu essa promessa, ele estava ali com seus 45 anos, né? Ele foi vendo o tempo passar. Ele viu que o tempo passou, Moisés já era morto, Josué, o seu amigo, assume a liderança ali, mas Caleb ainda cria na promessa. Caleb ainda cria naquilo que Deus tinha prometido a ele. Ele não desistiu, ele não murmurou, ele continuou fiel, ele não saiu do foco, ele não saiu da direção, ele era leal aos seus propósitos, ele era leal à sua liderança, ele confiou no Deus que ele cria. O tempo foi passando, os anos foi passando, as lutas foi ali sendo travada para chegar ali, para, né, a travessia ali todo o tempo com Josué. Mas o Senhor também tinha dito a Josué que não o deixaria e que nem o desampararia. Assim Deus fez na vida deles. E foi passando este tempo, e ele continuou, ele foi batalhando, ele nunca blasfemou, ele nunca viu a dificuldade de tudo aquilo que eles estavam passando para chegar a essa terra prometida. Assim, hoje nós temos que ser firmes nas promessas do nosso Deus. Hoje nós temos que confiar, nós temos que perseverar, nós temos que estar ali, aleluia, não nos importando com o passar do tempo. Nós temos que ter a certeza da vitória, nós temos que ter a certeza que a bênção vai chegar, que o livramento vai chegar, que a cura vai chegar, que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. As promessas de Deus não falham, ela tem o tempo certo de chegar até as nossas mãos, e nós cremos que essa promessa vai chegar. Muitas vezes nós oramos para libertação, né? Muitas vezes nós oramos para salvação, para uma mudança de história, para uma transformação, por algo muitas vezes que nós necessitamos, e Deus muitas vezes nos promete, usa um servo para falar, dê uma palavra e traz para nós, e o Senhor, Ele faz isso nas nossas vidas, mas nós temos que tomar posse. Só que quando nós recebemos essa promessa, muitas vezes, irmãos, nós ficamos duvidosos, não com a promessa, mas o tempo vai se passando, e nós vemos que a promessa não chega, e nós começamos a ficar ansiosos, nós começamos a ficar ali, desejosos daquilo chegar no momento precioso, ficamos inquietos muitas vezes, a ansiedade vai tomando conta, e o tempo vai passando, e a bênção não chega, e nós vamos muitas vezes não duvidando, mas vai se enfraquecendo a nossa fé, nós vamos ficar no meio entristecido, nós não perseveramos mais com aquela ênfase do começo da promessa. Aí muitas vezes nós começamos a olhar os gigantes, muitas vezes nós começamos a ver dúvidas, muitas vezes nós ouvimos algumas palavras, mas cadê a palavra? Cadê a promessa? Mas Deus não prometeu? Mas não foi falado isso para você? Aquela profecia não se cumpriu. Irmão, para tudo tem o seu tempo determinado. O tempo de Deus não é o tempo do homem. A palavra diz que um dia para o Senhor é 1000 anos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós recebemos a promessa, para nós não sairmos do foco, para nós não sairmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O tempo determinado do Senhor não é o nosso tempo.
Muitas vezes o Senhor nos dá uma promessa, mas de algo que Ele vai nos dar, de algo que o Senhor vai nos conceder, de uma bênção. Mas o Senhor, Ele vai nos moldar. Ele vai trabalhar conosco, Ele vai fazer nós criarmos mais fidelidade, mais santidade, mais maturidade, para estarmos tomando posse dessa bênção, desta promessa que Ele nos deu. Assim foi na vida de Caleb. Caleb, ele tinha 45 anos quando ele recebeu a promessa dele. Ele foi tomar posse da palavra, da promessa que Deus deu na vida dele. Ele, de início, ele tomou posse da palavra da promessa, mas ele entrou na terra prometida quando ele já tinha 85 anos. Ele esperou 40 anos para entrar na sua bênção. E nesse tempo que nós estamos ali, aleluias, nós ficamos assim, nessa expectativa. A ansiedade muitas vezes faz ficarmos preocupados. A preocupação nos tira a paciência. E nós começamos a duvidar de algumas coisas. A nossa fé vai esmorecendo. Nós vamos nos entristecendo. Mas quando Deus prometeu, a palavra de Deus, ela é fiel. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. É firme na promessa do Senhor, confiando naquilo que Ele te prometeu. Irmãos, a palavra nos diz ali, em Isaías 40, do 28 ao 33, diz assim, que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Nós temos que renovar as nossas forças, nós temos que esperar. Esse é o tempo que Deus vai tratando, esse é o tempo que Deus vai nos fazendo enxergar, não humanamente, mas que vai fazer nós enxergarmos espiritualmente, esquecermos que o tempo de Deus não é o tempo do homem, e que para o propósito de Deus, tudo tem o tempo certo, o tempo oportuno. Não é cedo, nem é tarde. É o tempo oportuno, o tempo certo de Deus nos abençoar. As promessas de Deus não falham, ela nunca deve ser esquecidas. Na palavra também ali em Eclesiastes diz assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então tem o tempo determinado para a tua bênção chegar nas tuas mãos, o tempo determinado para você tomar posse da promessa de Deus na sua vida. Aleluias. E Deus, Ele tem um trabalhar em nossas vidas. Nós não plantamos uma semente hoje e ela dá fruto amanhã. Não. Nós plantamos a semente, nós vamos cuidando, ela vai ali germinando, ela vai ali crescendo, e ela vai dar o fruto no tempo certo. Assim é a promessa de Deus nas nossas vidas, o trabalhar, o mover de Deus. Aleluias. Caleb, ele era um homem fiel a Deus, ele guardava os seus mandamentos, ele tinha discernimento espiritual. Por isso, quando ele entrou ali na terra prometida, ele viu de forma diferente. Ele não olhou as barreiras, ele não olhou os impedimentos, ele não olhou as dificuldades, ele não olhou o processo que teria que ser passado para chegar ali. Ele simplesmente confiou e creu naquilo que ele visionou espiritualmente. Porque se nós recebermos a promessa e começarmos a ver humanamente, nós vamos começar a ver a barreira, nós vamos começar a ver as condições, nós vamos começar a ver as dificuldades, mas nós esquecemos que o nosso Deus é fiel,
que o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E que se nós esperarmos verdadeiramente com paciência, confiando, aleluias, que quando essa promessa, quando essa bênção, quando aquilo que Deus te prometeu vai chegar nas tuas mãos, você vai ver que é bênção dobrada, que a promessa do Senhor foi grande na sua vida. Você vai ver que Ele te preparou para o melhor, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre e Ele te dá do melhor. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a necessidade neste momento que você passa, meu querido, minha querida, aqueles que estão assistindo a live, mas de uma coisa eu sei, que Deus te vê, aleluias, e que Ele tem promessa para a tua vida. Começa a enxergar além, começa a enxergar muito além daquilo que é o teu olhar humano. Começa a ver as promessas de Deus, aquele que está no controle de tudo e de todas as coisas, aquele que tudo pode porque tem o domínio nas suas mãos, aquele que pode fazer infinitamente mais e abundantemente mais por você. Oh, glórias, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não falha, um Deus que conhece as nossas necessidades, um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, o nosso ser, um Deus que conhece o momento certo, o momento de estarmos preparados para receber a bênção, muitas vezes para administrar, muitas vezes para cuidar, muitas vezes, aleluias, para abençoar outros, o tempo oportuno de Deus. Amadas, quando Deus prometeu Isaac ali, para Sara e para Abraão, eles ficaram ansiosos. Sara se antecipou, né? Colocou um infortúnio ali no caminho, não esperou o tempo certo, mas no tempo oportuno Isaac chegou. E foi um momento que quando eles tomaram posse ali, quando era para chegar às mãos dele a bênção, quando Isaac, aleluias, o preparado, aleluias, aquele que seria abençoado, que as nações seriam abençoadas, chegou ali. Não foi no tempo que a Sara, muitas vezes que Abraão esperou, mas foi no tempo que Deus, aleluias, determinou. Caleb, quando ele recebeu a bênção, ele esperou 45 anos. Abraão e Sara, foi depois de 25 anos que Deus deu Isaac a eles, né? O filho da promessa. Eles esperaram no tempo de Deus. Davi, ele esperou 15 anos para ser rei. 15 anos. Ele foi ungido, aleluias, quando era ainda jovem. Mas ele só foi reinar 15 anos após da promessa, da unção de Samuel. Aleluias. José, ele passou por muitos processos para chegar até onde ali Deus tinha uma promessa para a vida dele. Que se nós formos vermos a história de José, nós falamos, meu Deus, quanto sofrimento. A família destruída, o pai sofrendo pela perda de José, os irmãos o enganaram. Ele passou por vários processos até chegar àquele patamar aonde ele estava, a ser o segundo após o rei. Mas amados, a promessa de Deus, ela não falha. E quando a promessa está entregue nas tuas mãos, é para abençoar. De início nós vemos a história de José como uma família destruída, uma família sofrida. Mas Deus, quando Ele promete, Ele não promete para sofrimento. Se você for acompanhar a vida de José, o processo que José passou até chegar aonde ele estava, ao patamar que ele estava, aonde era a promessa de Deus para ele estar.
você vê que Deus, aleluias, o abençoou de uma forma tão grande, que não destruiu a família, muito pelo contrário. O patamar em que José chegou foi para abençoar a sua família. Foi o momento dele abençoar, o momento dele suprir, dele não deixar a sua família, o seu pai, os seus irmãos perecerem. O patamar que ele estava era o patamar que ele tinha condições de cuidar dos seus. De cuidar dos seus. O tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus. Deus, Ele faz isso nas nossas vidas. Nós vamos crescendo conforme a direção de Deus. Nós vamos aprendendo. Nós vamos tendo entendimento. Nós vamos, aleluia, sendo alicerçados, sendo moldados. Nós vamos tendo outra visão. Nós vamos confiando. Nós vamos esperando. E cada espera é um crescimento. Cada espera, aleluias, é um amadurecimento. Cada espera é um fortalecimento, que quando a bênção chega nas nossas mãos, aleluias, nós vemos o quanto Deus é fiel, o quanto Deus cuida de nós, porque mesmo no tempo da espera, Ele vai cuidando de nós, Ele vai moldando, Ele vai ajudando, Ele vai sustentando, Ele vai, aleluias, providenciando até chegarmos àquele lugar. Assim foi com a vida de José. Ele cuidou de José em todo o tempo no seu processo, até chegar aonde estava. Ele cuidou ali de Caleb. Caleb foi se fortalecendo, Caleb foi batalhando, foi pelejando, foi ali acompanhando Josué, onde a promessa de Deus era que o Senhor não os deixaria e nem os desampararia. E ali eles foram vencendo as pelejas, as batalhas, até entrarem ali na terra prometida. Aleluias, assim foi o processo. Aleluias, com Davi, aleluias, ele foi ali batalhando, ele foi ali crescendo, ele foi ali sendo moldado, ele foi ali sendo experimentado, aleluias, para passar todos esses processos, para ser um bom rei, para reinar ali conforme a vontade de Deus. Assim foi a promessa na vida de Abraão e de Sara, aleluias. No tempo certo, Isaac chegou. Num tempo onde, se nós vermos pela palavra, meu Deus, a idade, mas Deus foi renovando a vida de Sara. Deus foi aformosando a vida de Sara, que quando ela gerou, ela não parecia estar naquela idade. Foi um aprendizado na vida dela, aleluias. A fé dela foi acrescentada, porque de momentos ela titubeou naquilo que Deus havia prometido. E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós vamos titubeando naquilo que Deus tem prometido. Nós vamos ouvindo um murmúrio dali, nós vamos ouvindo uma palavra dali, nós vamos ouvindo criando uma dúvida ali, nós vamos olhando a dificuldade, nós vamos olhando para a situação que está lá fora, no meio de uma pandemia, no meio que a economia está abalada, no meio que tudo está se fechando, no meio que tudo está ali com tempos difíceis. Mas se nós enxergarmos humanamente, nós veremos tudo isso. Mas se nós enxergarmos, aleluias, espiritualmente, nós vemos um Deus que tudo pode, um Deus que é supridor, um Deus que é o provedor, um Deus que abre porta onde não há porta, um Deus que vai tirando os infortúnios, vai tirando, aleluia, os empecilhos, vai quebrando as barreiras, um Deus que vai trabalhando por nós, suprindo as necessidades. Aleluias. Um Deus que pode fazer infinitamente mais e abundantemente mais. Aleluias. Um Deus que pode agir aonde o homem não age. Aleluias. Um Deus que toca onde o homem não toca. Que pode levar o currículo no lugar certo. Que pode te levar a uma porta aberta abençoada. Que pode salvar aquele que você está pedindo. Que pode libertar. Que pode mudar a história da sua casa, da sua família.
do seu filho, do seu marido, aleluias. Um Deus que trabalha por aqueles que o clama, que o ama, aleluia. Oh, grande é o nosso Deus. Esperar com paciência, aleluias, porque a paciência ela gera a esperança, aleluia, glória a Deus, ela gera a esperança de confiarmos, de aprendermos, aleluias, e de tomarmos posse. E amados, que nesta manhã vocês sejam abençoados por esta palavra, aleluias, que neste dia vocês tomam posse desta palavra de bênção, firme nas promessas de Deus, crendo que as promessas do nosso Deus não falham. Aleluias, de Deus muito firmes são as promessas, e crendo que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, você tomará posse da tua promessa, daquilo que Deus te prometeu, aleluias, e você vai exaltar, você vai glorificar, aleluias, e você vai engrandecer o nome do nosso Deus, aleluias, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pelas nossas possibilidades, muitas vezes nós não conseguiremos, mas se nós, aleluias, depositarmos tudo no altar do nosso Deus, aleluias, se nós depositarmos a nossa confiança e esperarmos nele, eu vou te dizer com certeza, você tudo pode naquele que te fortalece. Tome posse desta promessa. Tome posse da promessa de Deus na sua vida. Quando você começar meio que desanimar, lembra, aleluias, lembra desses nomes, lembra desses servos que foram fiel e esperaram o momento certo, a hora certa de tomar posse, aleluias, e fala: Senhor, eu vou confiar e esperar, porque eu sei que ela vai chegar nas minhas mãos, e eu creio e confio que o meu Deus é soberano e Ele tudo pode. Eu quero estar agradecendo pela oportunidade, aleluia, deste dia estar falando desta palavra, desta preciosa palavra, aleluia, estar trazendo esta mensagem, aleluia, a vocês, confiando num Deus que não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Eu quero deixar, aleluias, a todos com a bendita e santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que esta bênção, que excede todo entendimento, ela venha repousar na tua casa neste dia, e que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém.